O Senhor Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu estou aqui hoje para falar com responsáveis por dois grupos, podemos dizer, grupos base da Universal no estado do Ceará. A Universal no estado do Ceará tem procurado obedecer o ide de Deus. Ide aos aflitos, ide aos oprimidos, ide aos desprezados. E temos estendido o auxílio tanto espiritual como também social a todos. Por exemplo, eu tenho aqui comigo o pastor Ellison, responsável pelo Força Jovem Universal, mais conhecido como FJU. E também o pastor Roberto Masterson, que é responsável pelo grupo EVG, que significa Grupo de Evangelização. Grupo de Evangelização. Bom, a começar pelo pastor Roberto, são muitos projetos dentro do grupo EVG, o grupo de evangelização. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista que o senhor me entregou, né? Tem aqui o projeto Unisocial, Mercado Unisocial, Consolador, EVG Night, Guardiões da Estrada, Ponto de Oração, Anjos da Madrugada, Ponto de Fé, Núcleo no Lar, EVG ao Pé da Cruz, EVG Digital, EVG sobre os trilhos, e aí vai. Bom, vamos começar. Por exemplo, projeto Unisocial. Como é que é esse projeto? Como é que a evangelização envolve esse projeto? O grupo de evangelização mesmo nasceu para poder levar a palavra de Deus às pessoas mais necessitadas. Mas também a necessidade física que eles têm, às vezes, de um corte de cabelo, às vezes da criança, às vezes não ter o que comer. Então a igreja estendeu esse braço, né? O Unisocial é um braço social dentro do grupo de evangelização. Então é feita uma mobilização, os voluntários vão a essa comunidade e ali levando então todo o atendimento, toda a assistência social. Sim. Bom, vamos detalhar: corte de cabelo, aferição de pressão. Nós também temos encaminhamento também de documentos também para tiragem de documento. Nós temos também ali cestas básicas das pessoas que são também cadastradas também, para as crianças, pula-pula, pipoca. Ali é um dia onde nós unimos a palavra de Deus e também a assistência social. Porque... Tem também, desculpe interromper, tem aqui também, aqui diz assistência jurídica. Eu estava lendo aqui, assistência jurídica. Quem tem causa na justiça, consultamos na hora, né? Os advogados estão ali, doutores na hora, para consultar, para poder dar uma direção à pessoa em cima do que ela precisa. Pelo menos o básico. O básico. Tá certo, porque se ela procurasse um profissional da área, ela teria que pagar. Isso. É porque hoje em dia, né, o senhor vê que muitos falam de amor. Né? Muitos têm falado de amor. Os filmes, as novelas, as canções falam de amor, mas um amor artificial. As músicas evangélicas, né? As próprias músicas evangélicas falam de amor, porém se vê pouco. Se vê pouco. Nós praticamos esse amor, nós mostramos esse amor na prática, né? Estendendo ali as mãos àqueles que mais precisam, que mais necessitam. É um domingo totalmente diferente, aonde nós chegamos naquela comunidade, aquela comunidade ali sai diferente, as pessoas que saem dali saem radiantes, porque às vezes elas não teriam oportunidade de levar o filho em um parquinho, às vezes, não tem aquela assistência que deveria ter, às vezes, dos nossos governantes. E ali ela tem, a criança dela vai poder ter um algodão doce, ela vai poder ter a oportunidade de cortar o cabelo do filho, coisas simples, mas que para muitos, às vezes, há uma dificuldade por causa da necessidade. Então, a igreja leva a palavra, mostra ali, né, as boas novas, através da palavra de Deus, porém, nós levamos também assistência social a essas pessoas. Ou seja, é uma tarde, é uma manhã, é um momento ali de fé e esperança para essas pessoas. A oportunidade que ela tem de sair daquele mundo dela, de sair daquele sofrimento, de levar um pouquinho só de esperança, né? Nós levamos um pouquinho de esperança
ali para ela, através de alegria, aumentando uma palavra de fé, orações, mas também com a assistência que nós damos a toda a comunidade. Bom, não dá para falar de todos os projetos, mas Guardiões da Estrada. O que seria esse projeto Guardiões da Estrada? A Guardiões da Estrada acontece todos os segundos domingos do mês, né? Nós estamos em diversos postos de combustível aqui no estado do Ceará e no Brasil todo. Os caminhoneiros que geralmente ficam 3 meses, 4, 6 meses, nós já encontramos caminhoneiros que estão mais de 1 ano na estrada, sem ver a família. O senhor imagina, eles domingo à tarde, a maioria deles param, e ali ficam ali dentro da boleia do seu caminhão, não tem nada, às vezes, não tem um familiar, não tem ninguém. Geralmente todos que estão em sua volta é desconhecido porque eles estão muito desconfiados. Cheio de solidão. Muita saudade. Vícios, muitos longe da família. Então a gente chega lá e nós damos a palavra, levamos ali uma literatura para eles, um livro de presente, e fazemos também assistência social para eles também. Um lanche, corte de cabelo. Muitos, às vezes, estão 2, 3 meses sem cortar o cabelo, sem fazer a barba, tem a oportunidade de fazer nesse dia. E a nossa experiência tem sido gloriosa, bispo. Nós levamos eles a pensar. Nós não queremos arrebatar pessoas, né? Agregar ninguém, porque a gente vai naquele caminhoneiro, naquele posto, e às vezes aquele caminhoneiro é lá do Paraná, é lá de São Paulo. Talvez nunca mais ele vai estar aqui no estado, mas ele sai dali com a semente plantada. E também é uma forma também de mostrar consideração por esses guerreiros da estrada, né? Por esses que levam o Brasil aí nas costas. Aí. Eu me lembro de uma situação onde um evangelista me apresentou um vídeo de um caminhoneiro que parou em um posto de combustível, né? E ele ali colocou uma corda num tronco de árvore e ele se enforcou. Isso foi até notícia aqui no Ceará. Né? Quer dizer, a importância desse projeto Guardiões da Estrada. Não sabemos por que esse motorista se enforcou, mas podemos imaginar que foi algo muito forte, mais forte do que ele, que levou ele a cometer esse suicídio, né? Tirar a própria vida. Eu já presenciei isso, em um posto que a gente estava. Um caminhoneiro desse já estava 6 meses na estrada. E ele recebeu a ligação de um amigo. E o amigo disse assim, tua esposa está aqui agora te traindo. Eu vi o rapaz entrando na tua casa. Quer dizer, de 6 meses na estrada? 6 meses na estrada. E ele falou, pastor, eu estou 6 meses sem voltar para casa porque eu tenho que pagar o caminhão. Foi um sonho, tal. Então eu estou pegando carga de um lado do outro. Já é o 3º relacionamento meu, 3º casamento meu. Eu não vou conseguir já construir outra família. Ele estava entrando dentro do caminhão para ir, falou, vou jogar meu caminhão de espinhadeiro abaixo, vou jogar da ponte. E aí por diante, foi quando a gente atendeu ele, a gente falou com ele, conversou com ele. Ali ele se batizou, entregou a vida dele para Jesus ali e tirou aquela ideia de cima da cabeça. A ideia de tirar a própria vida. E esse mês agora, aqui mesmo no estado do Ceará, um caminhoneiro parou numa ponte, amarrou uma corda no pescoço e se jogou. Então, por isso que a igreja tem essa preocupação e está indo até esse caminhoneiro. E nesse caminhoneiro, nesse dia, a gente dá assistência para ele e não só para ele. A gente também dá assistência aos familiares do caminhoneiro. Ele dá o telefone dele, da esposa, do filho, da mãe que está precisando de uma oração, e nós entramos em contato lá no estado dele. Nós entramos no contato no estado, por exemplo, um caminhoneiro passou por aqui, está pegando uma carta na estrada aqui há 6 meses, 3 meses. Aí ele é lá de São Paulo. Nós entramos em contato com o pastor lá de São Paulo, se ele desejar, a gente vai lá fazer uma visita na casa dele, faz uma oração pela esposa, oração pela mãe dele. E aí a gente começa a acompanhar a família também dos caminhoneiros também. É mais ou menos assim, né? Nós encontramos o seu esposo, o seu familiar na estrada lá no Ceará. Lá no Ceará. Ele nos deu o telefone, deu o teu endereço,
e a gente tem feito muitas visitas assim. Tá, eu quero falar sobre o projeto Consolador, mas daqui a pouco, tá certo? Agora vamos voltar um pouco por FJU. FJU, Força Jovem Universal. Qual é a importância desse grupo nessa ordem, nesse mandado de Jesus, né? Nesse mandamento de Jesus? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quando Jesus disse isso, né, bispo, ide pregar o evangelho a toda criatura, nós vemos que esse toda criatura, de fato, envolve a todos, né? Às vezes a juventude ela é vista de uma forma, lá fora, né, principalmente, desprezada. As pessoas desprezam os jovens, as pessoas desprezam os adolescentes. E uma coisa que me chamou a atenção, o pastor Alberto estava falando aqui, para concluir a pergunta do senhor, o que move isso, né? Ele falava, né? O caminhoneiro vai lá e ele tem paz. Só que para ele receber essa paz, para ele ficar em paz, alguém teve que ir lá e proporcionar tudo aquilo para ele. Eu tive uma experiência agora recente do projeto dos caminhoneiros da EVG. Me ligaram lá de São Paulo, dizendo justamente isso, que o pai de um jovem tinha sido encontrado no projeto dos caminhoneiros da EVG, e a gente se mobilizou, todo mundo se mobilizou tal, para contactar esse jovem aqui, porque o pai dele tinha saído de Paraná, estava em São Paulo, só que a mãe morava aqui no Ceará. E aí a gente se mobilizou para encontrar esse jovem aqui, porque o pai estava já há alguns meses sem vê-lo, e aí chama a atenção isso, que para ele ficar em paz, a gente se mobiliza, mas no final de tudo, né, isso também nos dá paz. Porque a gente fica assim, concluímos aqui uma missão, graças a Deus. A gente não conhece a pessoa, eu nunca vi o rapaz, eu nunca vi o pai, eu nunca vi a mãe. Mas no final, essa é a sensação que a gente tem, a sensação de paz. Aí o senhor pergunta, né, qual é o projeto do ID? É justamente esse. Há alguns anos atrás, a gente foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para cumprir esse ID por todo mundo e pregar o evangelho. E a missão da Força Jovem, ela nos traz justamente isso, uma missão árdua, difícil, que o senhor falava das músicas, né? As músicas evangélicas, as músicas, entre aspas, gospel, fala de um falso amor, um amor que é inexistente. Você imagina se no mundo gospel existe isso, a gente fica pensando lá fora, como que está o espírito do engano, como que os jovens são enganados através das más amizades, das más influências. E a gente tem esse projeto na Força Jovem, a gente tem um grupo da Força Jovem, justamente para isso, para mostrar que o jovem tem sim uma esperança por conta de Deus. Deus, ele é essa esperança. Aonde existe Deus, existe essa esperança. E a gente tem visto milhares de jovens sendo resgatados do mundo das drogas, da criminalidade. Hoje cresce o índice de depressão de uma maneira avassaladora. Hoje cresce o índice de automutilação, de suicídio no meio dos jovens. No meio dos jovens, hoje, é o que a gente mais vê, infelizmente, é automutilação, depressão e suicídio. Hoje é a conversa. Antigamente, o senhor deve saber, antigamente o jovem não falava sobre isso. O senhor, mais do que ninguém, deve saber que as rodinhas de conversa antigamente não falava-se sobre isso. Mas você está me chamando de velho? Não sou. Eu ia falar isso agora. São gerações, né, bispo? Sei que tudo começou... O senhor é da nova geração? Da época da nova geração. Da época da nova geração, você também é da nova geração, né? Da nova geração também. Eu já peguei a Força Jovem já. A Força Jovem do emblema antigo. Mas eu sou antes do Nova Geração. Antes do Nova Geração. Nem do bonezinho, então, bispo. Você é do bonezinho? Sou do bonezinho, né? Coraçãozinho do bonezinho. Da dose mais forte. Eita, né? Isso vê que é isso, né? De repente o pessoal não sabe o que é Nova Geração, então deixa eu explicar. Nova Geração foi um dos nomes, né, da Força Jovem Universal. Mas teve o antes do Nova Geração, a Cris, que é minha esposa, né? A Cris era do pandeirinho ainda, né? Não tinha nem nome assim direito ainda. É o grupo de jovens da igreja. Aí depois veio o grupo jovem, Força Jovem, e isso marca gerações. E como o mundo espiritual trabalha, também é marcado por gerações. E hoje a gente tem visto isso, né? E há uma preocupação muito grande da nossa parte, da Força Jovem, quanto a isso. Quanto a jovens que têm se automutilado, que têm tentado tirar a própria vida. E a todo instante nós temos feito justamente isso. A todo instante nós temos buscado meios para resgatar esses jovens.
E esses meios têm que se atualizar, porque hoje um X, né, que é o antigo Twitter, um X muda tudo. Alguém vai lá, um influencer digita lá uma coisa, ele testa um comentário lá na rede social dele, daqui a pouco ele consegue mudar a imaginação, o pensamento de todos aqueles jovens que os seguem. Então a gente tem que estar sempre ali pensando em coisas diferentes, novas, justamente para resgatar esses jovens, para mostrar a esses jovens que há sim uma esperança, que através da fé ele pode sim vencer os seus complexos, os seus traumas, os seus medos e os seus passados. Então o FJU trabalha fortemente com os jovens. Exatamente. Tá bom. Existem projetos. São um total de 8 projetos. Dentro do Força Jovem Universal. Isso, eu até mandei alguns para o senhor. Você tem o nome dos projetos? Sim, senhor, mandei para o senhor também. Nós temos hoje o projeto Esporte e o projeto Cultura. São 2 partes da Força Jovem, 2 braços da Força Jovem que trabalha intensamente, porque é onde a gente descobre talentos no meio da Força Jovem também. E muitos jovens têm vindo até nós através desses talentos. Nós vamos, inclusive, agora, eu não sei se o senhor sabe, nós somos autores de um dos maiores torneios aqui do estado do Ceará. Nós somos o grupo que mais realiza campeonatos e torneios. São 2.700 a média de torneios anuais. 2.700 torneios anualmente é o que a gente realiza, que envolve os jovens. Isso de tudo, desde o futsal, passando ali pelo handball, basquete, surf, xadrez. Todos os finais de semana, todos os dias, a gente tem se mobilizado justamente para isso, para atrair estes jovens. Aqui dentro da Força Jovem a gente tem até um lema: você pode ter o seu estilo. A FJU, ela tem todos. Nós aceitamos absolutamente todos os estilos, porque independentemente do que o jovem gosta, aqui dentro ele vai conseguir se encaixar. Tá certo. Então, vamos lá. Projeto Arcanjos, Uniforça, Atalaia, Cultura, Universitários, Mídia, Esportes, Assistentes e Help. Quero falar sobre o Help, porque dia 17 de novembro desse ano vai ter o Mega Help no CFO aqui de Fortaleza. Nós tivemos o Mega Help em 2023, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Nós temos aí números de jovens novos que foram atendidos, jovens com problemas. O senhor diz, esse ano de 2024 nós já visitamos uma média de 70 escolas, milhares de jovens já atendidos através do projeto Help, e essa é a nossa média anual de atendimentos. Como também o pastor Roberto falava, a gente recebe esses jovens nas escolas, na grande maioria das vezes, através do projeto Help. Nós colocamos as cartinhas em pontes, através do nosso Instagram, a gente recebe. Tem um caso da Fernanda, né, que conversava com o senhor alguns dias atrás também, que através da rede social do projeto Help, ela foi atendida, auxiliada, fomos até a casa dela, ela que estava num grupo de WhatsApp de suicídio coletivo. Nós fomos até a casa dela, a atendemos, e hoje ela é uma integrante do projeto Help também. Há um ano atrás, exatamente, a gente estava na vésperas do Mega Help fazendo essas ações no mês de Setembro Amarelo, que é o mês que a gente vai entrar agora. A gente fazendo a ação do Setembro Amarelo, ela foi alcançada pelo projeto Help. E hoje, um ano depois, ela já faz parte do projeto Help. Só para você ter ideia, nos braços dela são mais de 50 pontos que ela foi no hospital, saturou o braço por 50 pontos de cortes, caco de vidros, giletes, lâminas, estiletes, se cortava de tudo quanto era formas. E nesse ano já estamos chegando próximo da casa dos 1.000 jovens já atendidos pelo projeto Help de maneira direta, fora aqueles que são atendidos de maneira indireta, uma carta, uma ação social que a gente realiza. Então, mas eu me lembro que no Mega Help de 2023, você também estava lá, né? Sim. Então, me lembro que tinha uma área... O Cantinho do Desabafo. O Cantinho do Desabafo, né? E eu passando por ali, eu vi centenas de jovens sendo atendidos, né? Aqueles que estavam atendendo os jovens, quem são? Porque tinha os jovens que estavam sendo atendidos e tinha aqueles que atendiam. Quem eram os que estavam atendendo? Só para falar em números para o senhor, naquele dia foram 1.400 jovens atendidos, todos com depressão, ansiedade ou desejo de suicídio. E os atendentes do projeto Help, bispo, eu até sempre falo nas escolas, sempre que uma pessoa identifica alguém com a camisa do Help, pode associar ela a isso. É um voluntário do projeto que em algum momento da sua vida enfrentou e venceu a crise de ansiedade, o complexo de inferioridade, o desejo de suicídio, a automutilação. São todos aqueles atendentes são pessoas
que hoje superaram aquilo que aqueles a qual eles estão atendendo estão vivenciando. Quer dizer, são aqueles que têm o que dar. Exatamente. Né? Eles falam com autoridade porque um dia eles foram depressivos, eles se automutilavam, né? Eles tinham o ataque de ansiedade, pensavam em suicídio. Hoje estão libertos e estão ajudando aqueles que passam por aquilo que eles passaram um dia. É isso? Exatamente. E isso é uma coisa prazerosa para eles, né, bispo? Porque assim como eles foram alcançados e ajudados, eles têm prazer em ajudá-los também. Eu quero falar sobre o projeto esporte, vou voltar a pergunta para o pastor Roberto e terminar a parte dele, que ele vai falar do Consolador. Mas antes, eu queria só fazer aqui uma observação importante. As músicas, né? As músicas falam de amor e muitos cristãos, nós também cantamos, né? Essas músicas que falam de amor. O amor que é um fruto do Espírito, né? Uma virtude de Deus, né? Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E aquele que tem o Espírito de Deus tem o amor de Deus. Um amor que se difere do amor que nós vemos aí sendo propagado na nossa sociedade. O amor ele precisa sair da teoria, né? É isso que você que nos assiste deve entender. O amor ele tem que sair da teoria, ele tem que ir para o campo da prática. É onde você que nos assiste e faz parte de uma igreja universal do Reino de Deus aqui no estado do Ceará ou em qualquer igreja universal no Brasil ou no mundo e outros evangélicos também, não só da Universal, você tem que colocar em prática o seu amor. E como você faz isso? Você faz isso quando você, por exemplo, se integra a um grupo, né? Por exemplo, aqui estamos apresentando o EVG e o FJU, mas nós temos outros grupos que vamos trazer aqui também nesse podcast ou pod-bispo? Né? Nós vamos trazer outros grupos aqui nesse podcast. Então, você que diz assim, eu amo a Deus, então mostre esse amor fazendo algo pelo próximo. Porque a palavra também diz, aquele que diz amar a Deus e vê o seu irmão passar necessidade e não faz nada por ele, não é um amor verdadeiro. Não é um amor autêntico. Então, faça isso. Saia do campo da teoria e venha para o campo da prática. Por exemplo, pastor Roberto, o projeto Consolador, domingo agora, inclusive, nós vamos ter o Domingo do Consolador. Isso. Né? Qual a importância desse projeto Consolador? O senhor estava falando aí do amor verdadeiro, e eu estava aqui pensando, que às vezes a pessoa fala assim, quem são esses evangelistas? Né? Quem são? Por exemplo, no estado aqui do Ceará, nós temos, só que no estado, 5.122 evangelistas. Daqui até Juazeiro, esse projeto que acontece aqui na nossa catedral, na capital, acontece em todo o estado. Nas 374 igrejas que nós temos no estado, tem lá esse projeto de acordo com o evangelista que está lá. E é como o senhor falou, quem são eles? Quem são esses evangelistas hoje que doam um tempo deles, que doam um domingo, que doa um dia da semana que eles têm de folga para chegar até essa pessoa para fazer esse trabalho social ou levar a palavra de Deus, as boas novas àqueles que estão sofrendo? São pessoas que foram atendidas, pessoas que vieram da marginalidade, pessoas que estavam com depressão, pessoas que achavam que não tinha mais jeito para elas. A gente pode chegar depois nesse projeto dos Anjos da Madrugada, que é um braço forte, né? Por exemplo, nós temos hoje um evangelista aqui chamado Seu Sérgio. Morou 6 anos na rua, cracudo, abandonou a família. Conheço ele. Né? Abandonou a família, morava na rua, bicho. Tem um testemunho muito forte. Muito forte. E hoje ele faz questão de fazer parte desse projeto. Toda terça-feira a gente está na praça, aqui, levando ali uma palavra, uma direção para eles nos albergue. E ele está comigo nesse projeto. E o prazer dele é resgatar. E a gente encontra pessoas até que viveu com ele na rua esses 6 anos, que usou crack com ele, que roubou junto com ele. Então, esse evangelista, por gratidão a Deus, esse é o verdadeiro amor.
ele abre mão de tudo, abre mão de um tempo dele, de um lazer dele, de estar para poder servir. Porque um dia também ele foi servido também. E essa pessoa que está nos ouvindo agora, ela foi servida pela palavra de Deus, ela conhece as boas novas, foi mostrado para ela a verdade, né? E se eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, a Bíblia diz que eu estou pecando. Porque aonde tinham sofrido, ali Jesus estava. Jesus estava lá no Consolador, com Marta, com Maria, Jesus estava lá com ela. Foi lá ressuscitar o seu amigo Lázaro. Jesus foi lá. Jesus foi no enterro. Jesus disse assim, se alguém me serve, siga-me. Siga. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. Muitos falam assim, eu sou servo de Deus. Mas às vezes não está onde Deus gostaria que ela estivesse, porque Deus está com os aflitos. Ele disse, né? Tive preso e foste me ver, tive nu e tal, e não me vestiste. Quando, Senhor? Quando, Senhor? Quando deixaste de fazer aqueles pequeninos, quando deixaste de fazer aqueles sofridos, aqueles necessitados. Então Jesus parou, deu atenção ao mendigo, ao cego, aonde tinham sofrido, aonde tinham necessitado, Jesus estava. E qualquer projeto que nós temos na IVG, o intuito todo é levar Jesus a essas pessoas. O projeto é só um caminho, aonde está o sofrido, aonde está o necessitado. É um braço, funil de tudo, de todo esse trabalho da evangelização, de todos os projetos, todos os projetos que nós temos, é a alma dessa pessoa. A alma dela que está em amargura, que está em sofrimento e que está, às vezes, precisando só de uma palavra. E ali leva o evangelista. E aqui, ressaltando, né, domingo agora nós vamos ter o domingo do Consolador. Para você que diz assim, eu carrego uma dor, a dor da perda, né? Tem pessoas que perderam um familiar e já faz 1 ano, 2 anos, e ela não conseguiu superar a dor da perda, né? Tem pessoas que estão aí passando por um momento de separação, de divórcio, então ela está inconsolável. Tem mãe que está inconsolável, ela não consegue forças para superar o momento de ver o filho dela no mundo do crime, no vício das drogas. Então esse domingo vai ser o domingo do Consolador. E o EVG está trabalhando fortemente para trazer pessoas que precisam de consolo? De consolo, né? Não só o projeto Consolador acontece todos os sábados, no cemitério, aos domingos, aos segundo domingo, porém... Então, peraí. O EVG está no cemitério? Está no cemitério. Onde tem o sofrido, tem um evangelista. Aonde tem o necessitado, tem um evangelista. Tem um morador de rua, tem um evangelista. Tem uma menina de programa, tem um evangelista lá para poder levar a palavra de Deus a um travesti, a uma menina de programa. Tem alguém sofrendo no cemitério? Tem um evangelista. Na comunidade, na casa, tem alguém em separação? Tem um evangelista para levar as boas novas a esse que precisa, a esse que necessita. Então, todos os sábados, o segundo domingo do mês, nós estamos dentro dos cemitérios. Nós consolamos, nós ali damos o apoio, né? Estendemos ali uma oração pela família, pelos entes queridos que ali está, mostrando. Porque o Espírito Santo é o Espírito Consolador. Então, tem lugar que só Ele pode trazer o consolo para esses familiares que tanto necessitam, que precisam nesse momento de dor. Eu vejo assim, né? Eu vejo que não existe palavra de maior consolo do que a palavra de Deus, né? Sim. A palavra de Deus, ela se conecta com a alma do ser humano, né? Então, é bem diferente uma pessoa chegar e falar assim, olha, a vida é assim mesmo, né? Nascemos, vivemos, morremos, ou então falar assim, não, o seu familiar está agora num lugar melhor, ele morreu, mas ele está num lugar melhor. É diferente levar essa palavra do levar a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando você chega trazendo a palavra de Deus, aquela palavra tem poder de chegar na alma da pessoa e sarar aquela ferida, né? Curar, né? Curar aquela pessoa, ela sara aquela ferida ali naquele momento, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós ministramos a palavra ali e fazemos a oração,
Na mesma hora, a afeição das pessoas, na mesma hora, aquela pessoa que queria se jogar dentro, talvez, do túmulo, que estava inconsolável, que, como o senhor disse, ninguém conseguia, talvez, acalmar ela, aquela mãe que perdeu o filho. Porque, imagina, uma mãe enterrar um filho, né? Geralmente a mãe imagina que o filho vai enterrar ela. Agora eu queria que você deixasse um pouco o pastor Edson falar, porque o nosso tempo está terminando. Projeto Esporte. Como é que o FJU envolve os jovens nesse projeto? É o projeto que mais realiza torneios, como eu disse para o senhor, e hoje a gente está envolvido em todas as modalidades. Hoje aqui no estado do Ceará nós temos absolutamente todas as modalidades, inclusive a mais recente integrada, que é as artes marciais. Nós tivemos no ano passado, na verdade no início desse ano já, no mês de março, a gente teve o Tatame da Vida, que foi um projeto que pela primeira vez aconteceu aqui no estado do Ceará, e reuniu 450 atletas do jiu-jitsu. Atletas desses que viram no jiu-jitsu ali uma oportunidade de sair da droga, da criminalidade. E hoje a gente hoje nós temos já dentro da Força Jovem 45 professores do jiu-jitsu. Hoje nós temos outras dezenas de professores do taekwondo, do muay thai, do karatê, kung fu, sandá, judô. Hoje várias modalidades dentro das artes marciais são integradas ao Força Jovem. Além das artes marciais, temos o vôlei, o futebol, o futsal, o handebol, o basquete, xadrez, o surf. A gente vai ter agora as Olimpíadas, onde são dezenas de modalidades, com jogos de verão, onde acontece todo mês de fevereiro, as Olimpíadas todo mês de abril, onde são dezenas de modalidades. No último jogo de verão, 45 modalidades. Precisaríamos de muito tempo para poder falar de cada uma delas, mas o Projeto Esporte visa justamente isso, visa levar o jovem através do esporte a Deus, porque infelizmente hoje a gente tem visto, né, a criminalidade já começando ali dentro do esporte, as brigas, os problemas entre um amigo e outro, aqueles que eram amigos começam a brigar no estádio de futebol. Nós temos visto muito isso acontecer. O Força Jovem promove o esporte justamente como um meio de cuidar da saúde também, obviamente, mas principalmente do jovem entender que ele não precisa deixar de jogar bola como for buscar Deus. Então, ele pode sim jogar futebol, ele pode sim aproveitar ali aquela atividade, mas sem deixar a presença de Deus de lado. E assim, em cada projeto, acredito, também ali tem um momento da fé, um momento do ensino, do que é necessário para o jovem estar com Deus, né? Nós não pregamos religião, não queremos formar religiosos, mas sim, queremos conectar o jovem a Deus, porque não há vida fora de Deus. Então tem esse momento. É a base de todos os projetos, bispo, é justamente isso. Um futebol, por exemplo, ele só começa após o momento ali que a gente faz a oração, que a gente ensina os jovens ao como que ele deve se portar dentro do futebol, e ao término também a gente agradece. E só falando isso, uma coisa que chama muita atenção é as artes marciais. Todos os professores de artes marciais hoje são pessoas de Deus, são obreiros da Força Jovem, são membros que hoje têm uma experiência com Deus, receberam o Espírito Santo, e eles ensinam, e é muito legal. Já tive a oportunidade de participar dessas aulas, que até na hora de dar um golpe ali, ele ensina, a vida pode te dar esse golpe também. Mas se você sair desse jeito aqui, é a mesma coisa que você pegar a Bíblia, usar a palavra, usar a fé, você também consegue sair da mesma forma. Ou seja, em tudo existe a base da palavra de Deus. Edson, você tem 1 minuto olhando para aquela câmera para convidar esse pai, essa mãe, a trazer o filho, né, para a igreja para fazer parte dos projetos. Existem muitos que estão agora nos assistindo também, até que não pertencem à Igreja Universal. Queria te dar aí 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo, para você fazer esse convite. Bom, para todos os pais que nos assistem agora, eu sei que há uma preocupação muito grande quando se trata dos seus filhos, porque há de se pensar assim, o que ele ouve, o que ele vê, aonde ele tem chegado, com quem ele tem andado. Essa preocupação parte muito o que ele vai fazer, quais são as decisões que ele vai tomar. E nós entendemos essa preocupação e por isso a gente pede para você esse voto de confiança.
Apresente seu filho à Força Jovem Universal. Nos apresente a ele também. Certamente aqui dentro da Força Jovem, ele vai encontrar amizades verdadeiras, amizades que vão levá-lo até Deus, até a presença de Deus, e sem deixar a juventude dele de lado. Eu sei que essa é uma preocupação de muitos jovens, esse medo de se entregar para Deus de fato, de verdade. Quando na verdade a Força Jovem é justamente esse grupo que leva o jovem até Deus em um ambiente saudável, um ambiente propício. Nós temos as reuniões da Força Jovem, que acontecem todos os sábados às 3 horas da tarde, bem como também o Olga Mais, todas as segundas às 7 horas da noite, que numa linguagem do jovem ensina ele que a fé vale sim a pena ser praticada. Bom, então traga aí o seu filho, e caso você queira também, vocês podem fazer uma visita para o filho dessa mãe, desse pai, na própria residência. Sim, nós temos inclusive um projeto só para isso, que é o Projeto Arcanjos, onde a gente coleta os dados desse jovem, ou a gente recebe uma informação do mesmo e vamos até a casa dele para resgatá-lo. Tá certo. Pastor Roberto, o senhor tem também 1 minuto, porque ele pegou 2. O senhor tem 1 minuto para, por exemplo, dar uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo e precisa de um amparo, porque há pessoas até que são fora da igreja, que estão agora nos assistindo e está sofrendo, está necessitada. Ela pode deixar aí nos comentários o endereço dela, o telefone dela, para a gente entrar em contato. Você querendo o nosso amparo, querendo a nossa ajuda, você querendo que a gente chegue até você, um evangelista, um obreiro, eu posso ir até a senhora, o senhor pode deixar aí, né, o seu telefone, o seu endereço, que eu vou até você. E a gente vai estender as mãos para a senhora, para o senhor que precisa, que necessita de uma ajuda. O trabalho da evangelização é esse, chegar até o sofrido, chegar até o necessitado. Então, você querendo, nós estamos colocando à disposição para poder chegar até a senhora e poder trazer um atendimento, uma oração para que haja bênção na tua vida. Inclusive, aparece aí no rodapé do vídeo o nosso SOS via WhatsApp nacional, DDD 11 3573 3500, tá aí, ó. DDD 11 3573 3500. Você pode mandar uma mensagem de texto ou de voz e nós vamos até você, qualquer parte do Brasil, aqui no Ceará ou em qualquer parte do Brasil. Bom, e para finalizar, eu me dirijo agora a você que faz parte da Universal, você que é membro da Igreja Universal, você que, sabe, já está há anos frequentando a igreja e ainda não faz parte de um grupo. Então, olha a beleza dos projetos de cada grupo. Olha como você pode ser útil. E de repente você diz assim, mas eu não tenho tempo. Nós não estamos falando de você, por exemplo, estar conosco todos os domingos, né? Evangelizar, fazer parte do grupo e dar o seu tempo todos os domingos, mas uma vez no mês, né? Você pode ajudar. Você de repente é um professor de artes marciais, você pode ajudar no FJU. Você de repente é um profissional liberal da área da medicina, você da área jurídica, você pode ajudar também em algum projeto, você pode fazer alguma coisa. Basta você dizer, eis-me aqui. Inclusive, é o que Deus espera de você, você dizer, eis-me aqui. Então se doe, saia do campo da teoria, venha para o campo da prática, né? Aprenda a dar. Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. E certamente quando você se dá para o beneficiar de uma alma, eu garanto para você que não existe um louvor maior do que esse, né? A pessoa se dá para ganhar uma alma, para ajudar um aflito. Essa atitude, melhor dizendo, vale mais do que 1000 canções e 1000 palavras. Ela está obedecendo, né? O ide, né? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando ele falou isso, ele deu a direção. E quando ela obedece, né? Se alguém me servir, o próprio Deus disse, se alguém me servir, o Pai honrará. E é o próprio Deus que vai honrar ela. Então tá certo. Pastor Ellison, considerações finais? Falamos isso com propriedade, porque é gratificante fazer esse trabalho. A nossa maior felicidade é estar aqui e levar isso.
levar isso aos jovens, aos demais, aos necessitados. Não podemos ser como o levita, que sabia o que fazer, mas passou de largo quando viu o aflito. A gente tem que ser exatamente aquilo que Deus espera de nós. Talvez essa pessoa tenha um talento, um dom, que aqui dentro de um dos grupos, com certeza, vai ser muito bem aproveitado. Tá certo. Pastor Roberto, mais alguma coisa? Não. Bom, nós terminamos por aqui. Eu quero pedir que você participe desse podcast, participe aí, deixando seus comentários, né, acrescentando algo em tudo que nós aqui falamos, dando a sua opinião, que com certeza será de grande valia, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Ao longo da vida, os dias de dor são inevitáveis. Dias em que nossa alma se veste de luto e nos sentimos impotentes para resolver. E não sabemos o que fazer. Uma perda, uma má notícia, uma realidade que parece impossível aceitar. Para a maioria, o normal diante de situações como estas é se entregar à dor e esperar que o tempo consiga pelo menos amenizar. Mas a verdade é que o consolo não vem do tempo, nem de coisas ou pessoas, mas somente do Espírito Consolador. Algo real que supera a dor de toda e qualquer perda. E Deus quer te dar este alívio. Neste domingo, o Domingo do Consolador, às 7, às 9h30 e às 18 horas. Avenida Tristão Gonçalves, 613, Centro de Fortaleza. E em todas as igrejas Universal. Saiba mais endereços e horários em universal.org/localizar.